vai ser expulso. Pelo amor de Deus, se ele não voltar, alguém me avisa. Manda no chat, mano. Kelly, coitada. Ó, vamos começar. Gente, é o seguinte, eu sei que a última aula não foi a melhor que vocês tiveram, e ficou bem confuso, na real. Eu esqueci de trocar o... como esqueci. Bom, foda-se. A última aula ficou um pouquinho dispersa para vocês, não deve ter ficado tão claro assim. Então, eu quero só frisar essa primeira parte para vocês conseguirem entender mesmo o que foi a Idade Média como um todo, que eu prometo que agora as coisas vão ficar um tiquinho mais fáceis. Vocês ainda vão ter que estudar, não é um tema fácil, gente, é muito disperso, são 1000 anos de história, então uma cacetada de coisas aconteceu. Quando a gente vai ver Revolução Francesa, a gente tem uma aula só para um tema, Revolução Francesa. Quando a gente vai ver Segunda Guerra Mundial, é uma aula só para a Segunda Guerra. Idade Média, não. É uma aula para uma cacetada de coisas. Então, é normal, não é o ideal, mas é normal que vocês tenham um pouquinho de dificuldade, porque são assuntos muito dispersos e que não necessariamente estão conectados. Mas uma maneira interessante de vocês entenderem, pelo menos, o geral do que foi a Idade Média, é vocês entenderem o quão importante era o Império Romano. E eu sei que eu já falei isso para vocês. Pô, ele norteou nosso direito. A gente fala português, que é uma língua latina, que vem diretamente, a herança de Roma. República veio deles, mas a gente tem esse conceito um pouco mais abstrato de heranças que o Império Romano deixou para a gente, e a gente esquece das coisas que eram físicas, que realmente eram coisas, eram aspectos que o Império Romano sustentava na Europa. Então, uma coisa que eu quero trazer para vocês entenderem como esse troço, como esse império realmente era importante, é esse mapinha aí. Gente, esses traços vermelhos aqui são as estradas principais que o Império Romano mantinha. E não eram só caminhos, não era isso. Essas estradas eram pavimentadas, sinalizadas e tinham segurança. Então eram rotas seguras, uma pessoa podia atravessar, vai aqui de onde hoje em dia é a França até a Turquia, e ela tinha segurança para fazer esse trajeto, porque tinha guarda, tinha ronda, tinha sinalização, era difícil de se perder, e tudo isso era caro. Sabe, você tem que ter necessariamente, você tem que ter um Estado centralizado para que ele conseguisse manter tudo isso. Manter estrada é muito caro. Manter segurança para toda essa região é muito caro. E o Império Romano conseguiu manter tudo isso por boa parte da sua história. Até que se aproximou do ano de 400 e pouco, quando começou as crises mesmo do Império Romano, ele começou a sofrer todos aqueles problemas que a gente já viu, ruralização, etc., invasões bárbaras, e acabou. O Império Romano do Ocidente, que corresponde a essa parte aqui, que eu estou circulando no mapa para vocês, essa parte, então... Você silenciou seu microfone, Edu. Fala se não é burro, cara. Fala se não é burro. Já esqueci o que eu tava falando. Obrigado, gente. Misericórdia. Onde eu tinha parado? Alguém lembra aí? Vai, fazendo um favor. Tava circulando. A queda do Isso. Império Romano. Era do Império? Beleza, então. Então, quando o Império Romano do Ocidente caiu, lembrando que ele é essa região aqui que eu tô circulando para vocês, ou seja, Grécia para cá, Império Romano do Oriente. Quando ele é invadido, quando ele sofre as invasões bárbaras, quando ele tem todos os problemas que ele tem, toda essa infraestrutura deixa de existir. Você deixa de ter um Estado centralizado dentro da Europa. Você deixa de ter uma entidade que garanta a segurança das pessoas para viajar daqui até aqui, ou daqui até aqui. E por que isso é importante? Porque, gente, não existe, e presta atenção no que eu vou falar, não existe civilização mais desenvolvida ou menos desenvolvida. Não existe isso. Não dá para comparar. São coisas que não dá, só não dá. Agora, a gente pode pegar certos aspectos de uma civilização e comparar com as outras. O que eu quero dizer com isso? Quando o Império Romano rui, no lugar dele surge toda essa cacetada de povo que eu já disse para vocês. Eles não são melhores ou piores que os romanos. São diferentes. São outras, é outra proposta, outros povos, etc, etc, etc. Mas a gente pode comparar a infraestrutura e a centralização do Estado desses reinos bárbaros com o que era o Império Romano. E a conclusão que a gente chega é que eles não tinham nem de longe o poder que o Império Romano tinha. Então, tudo isso aqui, essa herança que o Império Romano tinha deixado, de estradas, sinalização, etc., etc., deixa de existir com a queda dele.
É óbvio, ainda existem algumas estradas, mas você não tinha um governo forte o suficiente para manter tudo isso daqui quando aconteceu a transição. A mesma coisa para cidades romanas. Gente, as cidades romanas são obras de arte do urbanismo. Eram coisas pensadas, meticulosamente calculadas. Eles calculavam o trânsito, espaço de voo, charrete, abastecimento de água. Quando Roma cai, essa parte urbanística, cara, volta 500 anos no tempo. As cidades europeias perdem muito da qualidade que elas tinham. Tanto é que a gente tem esgoto a céu aberto, esse tipo de coisa, na Idade Média, que posteriormente vai dar origem à peste negra. E mais uma cacetada de outras doenças. Então, o que eu quero dizer? Quando o Império Romano cai, o mais importante que vocês têm que saber é a centralização que ele tinha, todo o poder que ele tinha para assegurar o seu controle da Europa Ocidental, desaparece. Então, onde era Império Romano do Ocidente, primeiro, é dividido em todos esses reinos, e esses reinos, por sua vez, depois de um tempo, eles começam a deixar de existir, porque nenhum deles tinha a centralização, o poder e a economia que o Império Romano tinha. Cada vez mais, tudo isso aqui era controlado só por um império. Depois disso, é dividido em todos esses reinos. E esses reinos, por sua vez, também se dividem internamente, que é o processo que a gente chama de feudalismo, de feudalização. Idade Média é isso. É muito difícil você generalizar um continente tão diverso, tão amplo e com tantos povos como a Europa. Só que, no geral, foi isso que aconteceu. Depois que o Império Romano caiu, a centralização que existia por toda essa região acaba. E, por consequência, vários outros reinos, várias outras entidades começam a ter destaque, onde antes era o lugar do Império Romano. A Igreja Católica, mais posteriormente os senhores feudais, e esse tipo de coisa. Essa é a grande transição da Idade Antiga para a Idade Média. É por isso que a gente coloca essa data, porque foi realmente um evento que mudou o curso do mundo. A queda do Império Romano mudou totalmente o rumo da história, tá bom? Peraí que mandaram coisinha no chat, deixa eu ver. Tudo bem essa parte? A Suelen pediu para você repetir. Repetir o quê? Essa parte aqui? Beleza, então, rapidinho só, gente, senão a gente vai pegar muito tempo desse troço e não vai entrar na matéria. Quando o Império Romano cai, a principal coisa que marca a transição da Idade Antiga para a Idade Média é a queda do Império Romano. Por quê? Justamente porque a centralização que o Império Romano tinha, o poder que ele tinha, não volta a existir mais. Não por muito tempo na Europa, pelo menos. Isso promove alguns eventos, alguns fatores que a gente vai ver ao longo dessa aula. Promoveu, por exemplo, a criação dos reinos bárbaros, mais especificamente, que a gente vai ver nessa aula, o reino dos francos, que foi o reino bárbaro que mais durou e que mais teve terras. Promoveu a ruralização da Europa. Então, o povo deixou de habitar as cidades e foi para o interior. E esse é o grande papel. Essa é a transição da Idade Antiga para a Idade Média. É isso que vocês têm que saber para essa aula. E vocês sabendo isso, os outros temas ficam muito mais fáceis. Por quê? Império Romano do Oriente, a gente viu ele. Por que isso não aconteceu com ele? Porque a economia dele não dependia da agricultura, dependia do comércio. A gente viu. Não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente vai ver esse troço. Tá bom? Vocês sabendo desse fato do Império Romano, os outros temas ficam muito mais fáceis. Ok? Tá tudo claro agora? Tá tudo bem? De boa. Então, bora lá. Vamos para a aula mesmo. O caralho de transição. Gente, eu acabei de falar para vocês, eu tô aqui voltar de qualquer jeito. Os reinos bárbaros. O que acontece? Quando o Império Romano se esfarela, quando ele se fragmenta, ele é fragmentado em um monte de reinos. Cada um desses reinos vai ser independente em relação ao outro. Eles têm semelhanças, eles vão levar a herança do Império Romano para frente, então, por exemplo, o direito, a cultura, o latim, só que eles são diferentes, significativamente diferentes, autônomos. Mas, porém, contudo, entretanto e todavia, eles não duram muito tempo. Esse mapinha que vocês estão vendo aqui, ele é de 526 depois de Cristo. E ele muda muito. Ele se altera muito, porque grande parte dessas organizações, elas não duram muito tempo. Esses estados, por N motivos próprios, eles desaparecem. Então, o reino dos ostrogodos, dos visigodos, etc., e companhia, eles vão sumindo com o tempo, em um espaço de tempo relativamente curto, com uma única exceção. O reino dos francos.
também chamado de Império Carolíngio. São dois nomes para a mesma coisa, tudo bem? O reino dos francos, dentre todos os reinos bárbaros que sucederam o Império Romano, é o reino que durou mais tempo, não mais tempo, mas que durou melhor, com mais extensão territorial, com mais poder e com mais influência. E é por isso que a gente vai ver ele agora. Por que isso aconteceu? Vamos lá. Tá certo isso daí? Tá certo. Reino dos francos, gente, também chamado de Império Carolíngio, ele vai de 800, mais ou menos, até 924. Não é uma demarcação exata, porque antes dele já existia uma aglomeração e tudo mais, só que ele vira império mesmo. Você tem um rei mesmo, da dinastia carolíngia, em 800. Então, o Pepino Breve, que é o melhor nome para um rei da história, para melhor nome de uma pessoa, ele se torna rei do Império Carolíngio, com o apoio da Igreja Católica. Então, esse cara aqui, o Pepino Breve, é o primeiro rei da dinastia carolíngia dentro do Reino dos Francos. Tá bom? Eu sei que talvez seja um pouquinho complexo, mas vocês não têm que saber isso. O que vocês têm que saber é o seguinte, olha só, aqui, com esse cara, Pepino Breve, a gente tem o nascimento do Império Carolíngio, tá bom? É com esse cara. E ele tinha o apoio da Igreja Católica. Vocês provavelmente só vão lembrar do nome dele por ser exótico, Pepino Breve. Porque quem realmente importa para essa história, o cara que dá destaque ao Reino dos Francos é o Carlos Magno. Carlos Magno, ele é filho do Pepino Breve. Por que que ele é o cara mais importante? Por que que a gente lembra dele? Por que que a história fala tanto do nome de Carlos Magno? Eita, errei o slide. Porque foi com ele que, primeiro, o Império Carolíngio, se eu não me engano, teve a maior extensão territorial, ele era um ótimo estrategista, um ótimo general, e ele expandiu muito o território do Império Carolíngio, e ele, particularmente, era uma pessoa que incentivava muito as artes e a educação. Então, por grande parte do reinado dele, ele construiu escolas públicas, universidades não, escolas públicas, uns mosteiros que também estavam ligados à educação. Ele promoveu, financiou artistas, teatros, música, e etc, etc, etc. Tanto é que o governo do Carlos Magno é conhecido como Renascimento Carolíngio. Por quê? Porque você tem um movimento de efervescência cultural, efervescência é uma palavra chique, vai? De efervescência cultural muito intenso e que não aconteceu em outras partes da Europa. Não nesse período, por exemplo. Então, a gente tem o Renascimento, então, Da Vinci, Michelangelo, e esse povo que a gente vai estudar em 1400 e pouco. Gente, a gente está falando dos anos 900. Então, o Carlos Magno, ele promove no reino dele uma valorização da cultura que a Europa como um todo só vai ver mais de 400 anos depois. Isso é muito importante. Isso é gigantesco e mudou completamente o rumo da história do Reino dos Francos, que hoje em dia corresponde à parte da França, à parte da Espanha e esse tipo de coisa. Bom, para facilitar a administração do Reino dos Francos, o Carlos Magno, ele pegou todo esse território aqui, e dividiu em condados. Mais especificamente, se eu não me engano, 25 condados. 25 ou 250, Jesus amado. Eu acho que 25. Tenho certeza, depois eu confirmo para vocês. Mas ele pegou e dividiu essas terras em 25 partes. Cada parte tinha um conde, daí que vem o nome condado. Esse conde era um nobre e ele era responsável por administrar essas regiões. Vocês percebam, gente, que ele está descentralizando o governo? Vamos lá. O Brasil é dividido em 27 estados e um Distrito Federal. Cada estado tem uma autonomia. São Paulo aprova as leis que Rio de Janeiro não aprova, que Pará não aprova, que Ceará não aprova. É mais ou menos a mesma coisa aqui. Então, o estado, o Reino dos Francos era divididinho em condados, e cada condado gozava de certa autonomia. Você ainda tinha um governo centralizado. São Paulo é independente, mas até um ponto. Porque quem está acima de São Paulo é o Brasil. E o Brasil tem leis federais que impõem a sua vontade ao estado de São Paulo. A mesma coisa aqui. O Reino dos Francos era um pouco fragmentado, mas você ainda tinha uma organização central. Tudo bem? Bom, isso enquanto Carlos Magno ainda era vivo. Porque depois que ele morre, essa região, o Reino dos Francos, entra em decadência.
os filhos, os herdeiros do Carlos Magno, eles não tinham a capacidade política, administrativa e militar que o Carlos Magno tinha. Então, quando ele morre, os herdeiros dele cagam no pau. Eles cagam no pau, eles não conseguem administrar o reino dos francos, e com o tempo, em 843, acontece a fragmentação do Império Carolíngio. Acontece a fragmentação dessa região. Com o famosíssimo, decorem esse nome, Tratado de Verdun, que é uma região da França. Com o Tratado de Verdun, os netos do Carlos Magno dividem toda essa região em 3 partes, porque eram 3 netos. 3 netos dividiram em 3 regiões. Por que vocês têm que saber isso? Vocês têm que saber de cabeça tudo isso que eu acabei de falar? Não. Vocês têm que saber o Reino dos Francos era uma das únicas regiões da Europa que ainda era centralizada. Então, todo esse mapinha que a gente viu aqui, a grande parte desses lugares, então, o Reino dos Ostrogodos, os Visigodos, era tudo descentralizado. Era tudo rural, era quase tudo feudalismo já. O único resquício, o único lugar da Europa que estava resistindo à ruralização, que estava resistindo ao processo de feudalização, era o Reino dos Francos. Até a morte do Carlos Magno. Depois que o Carlos Magno morre, a última região da Europa, com exceção de outras muito pontuais, como algumas cidades italianas, acaba. O Reino dos Francos celebra, ele põe um caixão de vez na centralização política. Porque a partir daí, cada vez mais, você não vai ter um Estado organizado. Veja bem, você tem reis. Você tem rei. Você tinha o rei, que era, entre aspas, o reino dos francos. Você tem o rei, que era o rei dos visigodos, etc. Mas esse rei não tinha tanto poder político quanto tinha o imperador de Roma. Ele perde muito poder. Perde muito poder para outros nobres subalternos. Esse é o início do feudalismo. A fragmentação do Reino dos Francos com o Tratado de Verdun, ele celebra, ele inicia o processo final de ruralização da Europa. Porque, vejam bem, igual eu disse para vocês, Idade Média é uma generalização. Processo de ruralização aconteceu em todos os lugares ao mesmo tempo? Não, óbvio que não. Então, aconteceu mais cedo, por exemplo, na Espanha. Aconteceu mais cedo em algumas regiões da Itália. O Reino dos Francos foi o lugar que mais segurou essa ruralização. Mas depois que ele acaba, aí, inquestionavelmente, a gente começa com o feudalismo na Europa. É também atribuído ao Reino dos Francos. Por que a gente estuda ele tanto assim? Tem outro motivo. Lembra que eu falei para vocês desses carinhas aqui? Maomé, da expansão islâmica. Lembra que eu disse para vocês dos califados islâmicos, que após a morte do Maomé, eles vão expandir seu poder para toda a Europa? Ó, parou aqui na Espanha, bem na bordinha da Espanha. Por que vocês acham? Vamos comparar com o mapa? Ó, bem na bordinha da Espanha. Foi o Reino dos Francos, mais especificamente, um cara chamado Carlos Martel. Não confundam, Carlos Magno é uma pessoa, Carlos Martel é outra. Carlos Martel é o avô do Carlos Magno. Ele é antes, tá bom? Foi por causa do Carlos Martel que o mundo árabe não dominou a Europa. O que para mim é um pouco triste, porque a Europa ia ser mais parecida comigo, ia ter nariz grande, e quem sabe nariz grande ia ser, sei lá, padrão de beleza, alguma coisa assim, mas isso não aconteceu. Tá bom? Quem barrou o avanço do mundo islâmico, dos califas islâmicos para a Europa, foi o Reino dos Francos. Foi o Carlos Martel. Tá bom? É assim que se escreve. Vou até escrever para vocês. Peraí. Carlos... Eita, porra. Carlos Martel. Alguma dúvida, gente? Então, eu tô com dúvida, não sei. Pode falar, pode falar. Gente, então, eu não mandei o formulário, puta que pariu, eu esqueci mesmo. Ele impediu os califas de prosseguirem até a Europa. Pararam, né? Exatamente. Só ficaram na Espanha e em Portugal. Eles não avançaram mais para o interior da Europa. Não conseguiram. Beleza. E uma outra coisa que eu queria te perguntar
Sobre esse negócio, sobre a fragmentação do Império Carolíngio, a fragmentação em condatos, esses condes, eles eram, depois de algum tempo, depois da dissolução da morte do Carlos Magno, que foi dividido em 3 lugares, esses condes eram como se fossem senhores feudais ou não tem nada a ver? A gente vai chegar lá. É isso, beijos, então. A gente vai chegar lá. Gente, tem mais alguma? Vocês mandam aqui, né? Não tem nenhuma. Ó, gente, prefiram mandar pergunta por aqui, tá bom? Porque é mais fácil de ver. Deixa eu ver se tem. Tem, não sei. Gente, se tivesse... Acho que não tem, Edu. Acho que não tem. Ó, lembrem, prefiram fazer por aqui, tá bom? É mais fácil. Nossa, gente, fiquei surpreso. Acho que deu certo. Essa introdução do Império Romano deu certo, vocês entenderam. É foda, gente. Realmente é foda. Não é fácil, não. Peraí que entrou, gente. Eita. Ah, tem gente que não consegue mandar por aí. Então, gente, faz aquele esquema que eu falei. Eu sei que é chato, mas é mais fácil de ver. Ou escreve em caps lock, ou manda de novo. Não, sabe o que o pessoal tá fazendo? O pessoal tá colocando no chat, e aí alguém coloca lá. Acaba colocando, Beleza, perfeito. Mas qualquer coisa, se eu esquecer de alguma, copiem, colem, mandem de novo, eu vou responder tudo, tá bom? É aquele negócio que eu falei para vocês, que eu sempre vou falar. Idade Média é uma generalização. Não tem como uma mesma região ser idêntica por 1000 anos. Isso é impossível. Então, quando a gente fala dos fenômenos que aconteceram na Idade Média, ruralização, feudalismo, esse tipo de coisa, a gente está fazendo uma aproximação muito grosseira, gente. É isso que eu quero que vocês entendam primeiro. Feudalismo, ruralização, que são fenômenos que estão ligados, não aconteceram nas mesmas regiões ao mesmo tempo. Teve lugar que foi mais rápido, teve lugar que foi mais devagar. Qual lugar que foi mais devagar? Reino dos Francos. Tudo bem? As características que eu vou falar agora do feudalismo não são, tipo assim, leis fundamentais. Elas podem mudar de região para região, mas grosso modo é isso. O que eu quero que vocês saibam é muito difícil generalizar. E toda generalização está mais ou menos errada. Então vão ter exceções para as regras que eu vou falar agora. Se cair em alguma prova falando, toda a Europa... o comércio em toda a Europa acabou? Não. Pelo amor de Deus. Não. Tá bom? Mas vamos lá. Feudalismo é uma generalização. A gente acabou... Eita, peraí que eu coloquei um negócio errado nesse slide. Olha que lindo. Pronto, agora tá certo. Feudalismo é uma generalização. O que aconteceu? Em boa parte da Europa, você tem a perda do poder... Puta que pariu, tava certo. Você tem a perda da centralização do poder, como era no Império Romano. Então, o Império Romano tinha toda aquela infraestrutura, toda aquela força para afirmar o seu domínio em todas as suas terras. Isso com o feudalismo acaba. Grande parte da Europa, essa centralização de poder desaparece. E aí você tem mais centralização, mais descentralização, até que chega um ponto que você tem a divisão dos feudos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, gente, concordam comigo que se eu tenho a perda de um poder centralizado, cada vez mais esse poder vai para autoridades regionais? É como, por exemplo, é como se do dia para a noite a gente não tem mais presidente do Brasil. Olha só, que bênção. Mas enfim, a gente não tem, o Bolsonaro já vai lá, não tem mais presidência. Não tem mais presidência. Aí cada governador vai mandar. Cada governador vai mandar no seu próprio território. Não tem mais lei federal, não tem mais nada disso. Cada governador, Dória faz o que ele quiser, o Flávio Dino faz o que ele quiser. Você vai ter 27 novas unidades políticas no Brasil. Mas vamos supor aqui também que do dia para a noite, esses governadores também vai pra puta que pariu. Não existe mais governo, não existe mais estado no Brasil. Agora quem vai mandar é os municípios. E cada município vai ser autônomo. Cada município vai ser independente. É mais ou menos isso que acontece no feudalismo. Então, a gente tinha o Império Romano. O Império Romano fragmentou. Fragmentou em Reino dos Francos, em Reino dos Visigodos, Ostrogodos, dos Lombardos, etc, etc, etc. Depois de um tempo, o Reino dos Francos, dos Lombardos, dos Visigodos se fragmentou e gerou regiões menores. Sendo que essas regiões menores a gente conhece por feudos. Ok? E com
a fragmentação do poder, a gente favorece os nobres. Cada nobre vai mandar no seu pedacinho de terra. Então, o poder dentro do feudalismo foi foda, hein? O poder dentro do feudalismo, ele é regional. Ele é de uma região só, pequenininha, e é fragmentado. Você tem uma fragmentação política. Tem rei nessa época? Tem rei. Você continua tendo o reino dos francos, os visigodos e etc. Mas esses reis não têm o mesmo poder que tinham os reis, os monarcas, os imperadores do Império Romano. Tudo bem? Teve uma única instituição que não sofreu com a fragmentação política, que foi a Igreja Católica. Então, o Império Romano caiu, no lugar dele surgiram outros reinos, os reinos bárbaros. Esses reinos bárbaros se romperam, mas mesmo assim, quem continuou universal foi a Igreja Católica. A Igreja Católica continuou sendo centralizada, mesmo durante esse período. Ok? Bom, a sociedade da Idade Média, ela era estamental, ou seja, dividida em estamentos com pouca mobilidade social, nasceu pobre, nasceu rico, morreu rico, e era dividida em 3 estamentos, do maior para o menor, clero, nobreza e servos. Calma, que a gente vai ver isso em detalhes daqui a pouco. A base da economia era a agricultura, e você tem uma redução do comércio dentro da Europa. Não é que ele deixa de existir, mas ele perde o caráter monetário que ele tinha. No Império Romano você tinha moeda. Peraí que tem gente querendo entrar. No Império Romano você tinha moeda, você tinha troca comercial. Olha, eu te dou, por essas 3 sacos de arroz, eu te dou 30 denários. Denário acho que é o nome da moeda do Império Romano. Agora não mais. O comércio vai continuar existindo, só que ele vai ser predominantemente in natura. O que é comércio in natura? Escambo, gente. Olha, eu vou te dar 2 cabeças de gado por 5 quilos de trigo. É isso. Tudo bem? Não tem mais moeda. Não tem mais moeda. Prestem atenção, pelo amor de Deus. Redução do comércio. Isso aconteceu em todos os lugares? Não. Ao mesmo tempo? Não. Tem alguma exceção? Tem. Então, enquanto, por exemplo, na França, onde hoje é a França, não tinha quase mais comércio mesmo, de moeda com moeda, na Itália, Veneza, Gênova e etc. estavam comendo com comércio. Eram cidades comerciais. Ruralização, que levou ao feudalismo, aconteceu em todos os lugares? Não. Ao mesmo tempo? Não. Então, você tem, por exemplo, uma região da Itália que estava ruralizada total, que quem mandava mesmo era o senhor feudal, fragmentação do poder, e você tinha outras regiões com um povo na cidade ainda. Tá bom? Importante destacar isso aqui para vocês. Vamos estudar o que mais cai sobre o feudalismo. Isso aqui, gente, esse mapinha, esse mapa mental, é a melhor coisa que eu já vi sobre o feudalismo. É muito bom. Tá em inglês porque eu só achei em inglês, mas é muito legal, porque você vê o que cada classe oferece para cada um. Mas vamos lá. Organização. Feudalismo, o regime feudal era estamental, é dividido em 3 estamentos. Clero, nobreza e servos. Vamos lá. Clero, instituição universal, acima de todo mundo. O Papa era o Jesus da Europa, tá bom? Era uma instituição muito rica. Por quê? Porque tinha muita terra. Normalmente, quando um nobre ele ia morrer, ele deixava de herança uma parte para a Igreja Católica, aí ela acumulava terra, vinha tudo isso de doação, e a Igreja Católica nunca se desfazia dessas terras. Por quê? Porque Papa pode ter filho? Padre pode ter filho? Não pode. Então essa terra não passa, ela continua sendo da Igreja. Olha que genial. Celibato aí, entenda como é que funciona. Clero era responsável pela salvação da alma. Era uma função mais mística, metafísica, tá bom? Abaixo do clero, nobreza. Nobreza, eram os nobres, eles eram responsáveis pela proteção de todos. Então, você tinha os feudos, gente. Feudo não era amiguinho. Não era que assim, a Europa está fragmentada, mas os feudos vivem na paz e amor. Não, irmão. Feudo invade outro feudo. Senhor feudal entra em guerra. E tem muita guerra na Europa nesse período. Muita guerra. Então, os nobres são os responsáveis pela proteção de todos. Dentro da nobreza, a gente vai ter um esquema, uma tradição que vem dos povos bárbaros, chamado suzerania e vassalagem. Nada mais é, gente, do que subordinação. A gente tem o suzerano é o grande nobre, é o nobre de alto prestígio, e esse suzerano, para conquistar o apoio de outros
outros nobres, fala certinho, ele os torna vassalos. O que ele faz? Ele fala, ó, gente, eu sou foda, eu sou um nobre, eu tenho muita terra. Eu tenho muita terra, mas eu fiquei interessado em vocês. Vocês têm exército. Vamos fazer assim? Eu vou ser o suzerano de vocês. Eu vou pegar uma parte das minhas terras e eu vou dar para vocês. E vocês vão ser meus vassalos. Então é isso, gente. Suzerano é o dono da terra, vassalo é quem recebeu essa terra. Tá bom? Só isso. Essa cerimônia que transformava alguém vassalo de um suzerano era chamada de comitatus, tá bom? É uma herança germânica, responsáveis pela proteção. Por fim, lá na camada mais fodida, mais de merda, você tinha os coitados dos servos. Era a camada mais baixa, responsável pela comida, pela produção de comida. Era eles que pagavam os impostos, eram eles que sustentavam toda a economia e sociedade feudal. Ok? Então vamos lá, gente, para ficar claro para vocês como é que funcionava esse trem. Ó, você tem o rei. Já disse para vocês, o rei não deixa de existir, ele só perde poder. O rei é o maior suzerano de todos. É o cara que mais tem terra. O que ele faz? Ele distribui, ó, monarca, ele distribui a terra para nobreza. Ele distribui essa terra em formato de feudo. Tudo bem? Então, a alta nobreza são os senhores feudais. A alta nobreza. Essa alta nobreza distribui uma parte dos seus feudos, para baixa nobreza. Cadê meu mouse, meu Deus do céu? Para baixa nobreza, que são os vassalos. Então, ó, nobreza, suzerano, aqui embaixo os vassalos. E os vassalos, por sua vez, disponibilizam as suas terras para uso dos servos. Veja bem, a terra não era do servo, mas ele podia usar, ele podia plantar lá, tudo bem? Ele oferecia terra e proteção. E o contrário, gente, ó, os servos ofereciam comida e serviços para os vassalos. Os vassalos ofereciam lealdade, proteção e serviço militar para a alta nobreza. E a alta nobreza oferecia dinheiro e knights, soldados e poder e exército para o monarca. Olha só como bonito, como é que funciona. E acima de tudo, o Papa. Então vamos ler rapidinho. Ó, o rei, o maior suzerano, distribui terra para os nobres. Os nobres, suzeranos menores, distribuíam essas terras para os vassalos, que viravam senhores feudais. Senhores feudais davam proteção para os servos, que, em troca, pagavam impostos e produziam comida. Igreja zelava por todos e cuidava de assuntos místicos. Alguma dúvida? Esse esqueminha é muito bom, fala a verdade. Esse esqueminha é o Edu, então suzerano não é, quer dizer, suzerano não, é isso. Pera, é isso. Senhores feudais não eram suzeranos, então, é diferente. Gente, é que assim, você tem suzeranos de níveis diferentes. Então, assim, você tem o rei. O rei é o maior suzerano. Abaixo dele, tipo, como é que eu posso explicar isso, Jesus amado? É como se fosse esquema de pirâmide, marketing multimídia, tá ligado? Um negócio assim. Você tem um cara que tá no topo da pirâmide. Esse cara controla todas as terras. É o rei. O rei, ele dá a terra para outras pessoas, que são vassalos do rei. Só que essas pessoas, esses vassalos do rei, também têm vassalos. Ou seja, eles são vassalos e suzeranos ao mesmo tempo. Até Entendeu? chegar nos servos, eu entendi. Exatamente. Deu para entender. Só que eu acho que a única coisa que eu não peguei foi que, aí você me fala se é a mesma coisa. Essa parte, o rei maior suzerano distribuía terras para os nobres, beleza. Esses nobres, eles eram vassalos, então. Vassalos do rei. E suzeranos dos nobres mais baixos. E esses nobres também eram senhores feudais, porque eles eram suzeranos dos vassalos. Perfeito. Então tá certo. É isso aí. A usura já havia sido determinada com pecado ou haviam mitigado essa terminologia e julgamento, professor? Alisson, próxima aula. Próxima aula, beleza? Quando a gente vai ver renascimento, professora, a gente vê. Oi, pode falar. Deixa eu só, assim, ver se eu entendi. O reino dos francos, ele foi o último reino a ser centralizado da Europa, é isso?
Exatamente. Olha, gente, quando eu falo o último, talvez tenha algum cara, não, porque tem o reino de sei lá o quê, que também era centralizado. O que eu quero dizer é o seguinte, Reino dos Francos era o último reino importante da Europa que foi centralizado. Depois dele, você não teve uma outra aglomeração tão grande assim, dentro da Europa, ok? Ah, entendi. Obrigada. Professor, Pode falar. Gente, me chama de Deixa eu Edu. perguntar. Chama de Edu. Não é só ser chato, não, mas me chama de Edu. Mais legal. Edu, deixa eu te perguntar. Era proibido os servos meio que trocarem de feudos, né? Tipo, eu A gente tô vai- no feudo 1, eu quero ir para o feudo 2. A gente vai ver isso no próximo slide, beleza? Ah, tá bom. Ó, vassalos eram senhores feudais ou só os suzeranos? Gente, era tudo ao mesmo tempo. É isso que é o foda, é uma hierarquia. Então, assim, rei distribui terras para nobre. Esses nobres são vassalos do rei. Só que eles também são suzeranos, porque eles distribuem uma parte das terras que vieram dos reis para outros nobres mais baixos. E esses nobres são vassalos desses vassalos do rei. E aí, esses vassalos distribuem terras. Ou seja, tem uma hierarquia de senhores feudais. Tem uma hierarquia de vassalos e suzeranos. Entendeu? Ô, Edu, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Pode falar. Qual que era a troca do Papa com o restante? O que ele recebia? Tipo, o que ele dava e o que ele recebia? Gente, misticismo. Era tipo, eu vou salvar sua alma e você trabalha pra mim. Basicamente, entendeu? Aí ele recebia a terra, esse tipo de coisa. Peraí, deixa eu ver. Entendi. Era só isso mesmo? Nossa, que bosta. Não, era importante. A gente vê hoje em dia, realmente, foda, mas para aquela sociedade fazia sentido. A gente não pode olhar com um olhar etnocêntrico, essa palavra é bonita. Etnocêntrico. Ô, Edu, uma pergunta aqui, ó. Os suzeranos, eles distribuíam terras para os vassalos. Aí eles distribuíam terras para os vassalos e os vassalos protegiam esses suzeranos. Isso, exatamente. Exatamente. E só que esses senhores feudais davam proteção para os servos? Tá bom, então. Exatamente. Gente, um feudo é um castelo murado. E aí, quando tinha invasão, os servos iam para o castelo se proteger. Era isso que o senhor feudal oferecia, proteção. Tá bom? Professor, pode falar. Sabe um negócio que me deixou curioso? É que a sua pirâmide, você expôs 4 etapas. Porém, quando a gente aprende na escola, a gente só aprende em 3. Que o clero está acima, os nobres, aí vem os servos. Então, é porque isso. É porque assim, ó. A escola só gosta de apresentar essas 3 fases. É porque monarca, nobreza, vassalos e cavaleiros, essas 3 aqui são um único extrato, que é a nobreza. Só que você tem a alta nobreza e a baixa nobreza. No final das contas, é tudo nobreza. Só que eu quis deixar essa diferença para vocês entenderem como é que funcionava a transferência de terras na Idade Média. Como é que funcionava a criação dos feudos, dos senhores feudais. Entendeu? Não, são bom 3. você ter mostrado essas 4 etapas, porque eu não sabia, eu achava mesmo que era só 3, justamente porque a escola ensinou desse jeito. Mas, teoricamente, são 3, mas é porque tem mais detalhe. Tudo tem mais detalhe, gente. Tudo tem mais detalhe. Beleza? Tá tudo ok? Bora, gente. Bora. Eita, entrei nessa desgraça de novo. Nossa, caralho, amanhã vai ser um surto de novo, mas tudo bem. Gente, vamos falar dos tributos. Para quem que eram esses tributos? Para os servos. Os tributos que os servos tinham que pagar. Olha só, faz mais de 7 anos que isso não cai em vestibular, tá bom? Só que eu vou passar por vocês, por quê? Cagaço, medo, tá? Vai que. Então eu tô passando para vocês, mas sabe que faz tempo que não aparece aí não, faz muito tempo. Mas vamos lá. Gente, o servo, ele tinha uma vida de merda. Por quê? Porque a terra que ele estava usando não era dele. Só que mesmo não sendo dele, ele não podia ir embora dessa terra. Lembra do colonato, que foi o Diocleciano que fez? Que ele atrelava o servo à terra? Então, é exatamente isso. Então, um servo, igual... Meu Deus, eu esqueci o nome da pessoa que falou, mas um servo não pode ir do feudo 1 para o feudo 2. Ele não pode falar, vixe, cansei dessa terra, vou para outra. Não é assim que funciona. Ele tem que ficar na terra. Ele tem que ficar naquela terra. E quando ele morre, os filhos dele também ficam naquela mesma terra que o pai ficou. E quando os filhos dos filhos morrem, os netos, e assim por diante. E assim por diante. Bom, alguns tributos que esses coitados dos servos tinham que pagar. Corvéia. O feudo, gente, ele era divididinho em várias regiões. Não vou falar todas porque não cai. Mas você tinha um manso senhorial, em outras palavras, a terra que era só do senhor feudal, que era só... Eu vou explicar. Na verdade, tudo era do senhor feudal. Tá, foi uma comparação merda. A gente tinha... Esquece o que eu acabei de falar. A gente tinha um manso senhorial e um manso servil.
Os dois pertenciam ao senhor feudal. Os dois eram do senhor feudal. Mas tudo que era produzido no manso senhorial ficava para o senhor feudal. Tudo. 100%. Essa era a corveia. Era o tempo que o servo tinha que trabalhar no manso senhorial. Portanto, o tempo que ele tinha que produzir exclusivamente para o senhor feudal. Beleza. Ah, então quer dizer que tudo que ele produzia no manso servil ficava para ele? Não. Óbvio que não. A gente tem a talha. A talha é o imposto sobre a produção do manso servil. Ou seja, eu vou chegar lá, vamos continuar. A gente tem a taxa da mão morta, que é assim, quando o coitado servo morre, os filhos dele têm que pagar para o uso da terra que o pai fazia. Ou seja, o cara não pode sair de lá. Ele é obrigado a ocupar aquela terra. Mas quando ele morre, tem que pagar. É assim que funciona a Idade Média. E, por fim, a gente tinha as banalidades, que é pagar pelo uso de ferramentas. Então, arado, moinho, esse tipo de coisa. Gente, vocês querem entender direitinho? Vamos imaginar o dia a dia do servo, uma semana de um servo, uma semana de férias com o servo. Vamos lá. Vai trabalhar uma semana. Dessas uma semana, vamos supor, eu não lembro de cabeça, vamos supor que 3 dias ele tem que trabalhar no manso senhorial. 3 dias. 3 dias. Esses 3 dias ele está trabalhando de graça, porque a produção vai toda para o senhor feudal. Nos outros 4 dias, ele trabalha no manso servil. Aí uma parte do que ele produz nesses 4 dias fica para ele, e a outra parte ele tem que pagar para o senhor feudal, no imposto da talha. Nesse meio tempo, para plantar essas coisas, ele tem que usar ferramenta, ele tem que ir no moinho para moer grão, ele tem que usar arado para plantar, ele também tem que pagar uma parte do que ele produz para essas coisas, para o uso dessas coisas, que são as banalidades. E por fim, quando ele infelizmente deixa esse mundo, quando ele sai dessa para melhor, bate as botas, é enterrado, ele tem que pagar também. Não ele, mas os filhos dele têm que pagar a taxa da mão morta. Beleza? Vocês entenderam? Nossa, então ele pagava para produzir no manso servil, mesmo sendo parte para ele? Ele tem que pagar uma parte. Uma parte. Mas e se, tipo, o servo não tivesse deixado filhos? Então, eu não faço a menor puta ideia. Sendo bem sincero aqui, não sei, gente. Realmente não sei. Fico devendo essa pra vocês. Nossa, se eu fosse vassalo, eu não ia fazer filho só por raiva mesmo. Nossa, se fudeu. Alguma última dúvida, gente? Normalmente eu pararia a aula aqui, mas dá não. Não dá não. Senão não vai dar tempo. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Baixa Idade Média. Vamos lá, Jesus amado. Tamo pó da rabiola. Tamo pó da rabiola. Sei que essa aula está cansativa, mas enfim. Gente, Alta Idade Média, século V a XI, Baixa Idade Média. É século V, né? Nossa, agora me deu confusão. Peraí. É século V? Faz passar vergonha, não, por favor. Século V, não tô tão bom. É até o século X. Passei semi-vergonha. Baixa Idade Média, século XI até o século XV. Tá bom. Eita, entrou gente na aula. Gente, eu só vou dar, acho que esse slide aqui, das cruzadas. E aí nós... Ô, caralho. Nós acaba essa aula, tá bom? Que eu também tenho que trabalhar. Ai, Jesus. Vamos lá. Gente, a mesma coisa que eu falei para vocês na aula de Alta Idade Média, eu vou falar aqui também. São 500 anos. É muito tempo. São lugares diferentes, fenômenos diferentes. Então, a gente vai ver muita coisa nessa aula. Bastante coisa. Vai ser bem diverso. Então, calmem, prestem muita atenção, que vai dar tudo certo, ok? A primeira coisa que a gente vai ver vai ser as cruzadas. Só que vocês vão perceber, ao longo das nossas aulas de Baixa Idade Média, que são 2, amanhã a gente vai ter a parte 2, que as coisas estão um pouquinho mais conectadas do que na alta. As coisas fazem um pouco mais de sentido, tá bom? Vamos lá. Gente, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam, que vai ser importante para toda a Baixa Idade Média, é a paz do século XI. Eu até coloquei em negrito. Porque isso daqui, a paz do século XI, vai incentivar as cruzadas, o renascimento urbano e o renascimento comercial. É muito importante que vocês saibam o que é isso. Eu vou explicar agora. Depois eu só vou falar, gente, paz do século XI. Passou. Então, preste atenção. O que é a paz do século XI? No século XI, especificamente,
por alguns avanços tecnológicos, a gente tem, primeiro, um aumento na produção da comida. Então, o povo descobre o arado, descobre um jeito mais eficiente de ter um moinho, e aí a produção da comida aumenta. Você tem uma maior produtividade das terras. Você tem mais alimentação. Se você tem mais comida, eventualmente as pessoas vão fazer um negócio aí. E aí você tem um crescimento demográfico, uma maior taxa de natalidade. Aliado a esse fato, o século XI na Europa também é um século atipicamente pacífico. Lembrando, são generalizações. Então, tá bom, o século XI foi um século pacífico? Foi. Não teve nenhuma guerra? Óbvio que não, né, caralho? Mas, no geral, foi um século mais pacífico. Então, vejam bem, as pessoas têm mais comida. Portanto, aquele negócio lá. E elas não morrem por guerra? Irmão, mas a taxa de natalidade fez isso daqui, ó. Vup! Mas tinha filho pra tudo quanto é canto. Foi a catratização. Olha que termo bonito. Óbvio que não é do Mr. Catra, tá? A gente fez uma piada muito ruim, mas eu fiz. É a catratização da Europa. É um período de muito crescimento. Bom, portanto, o crescimento demográfico aumenta muito e a população da Europa como um todo aumenta também. Só que com o tempo, gente, ela aumenta tanto, que esse aumento inicial na produção que a gente teve, por causa de melhoras tecnológicas, não acompanhou. Então é o seguinte, olha só como as coisas são cíclicas. Vocês podem ver, funciona assim. Principalmente no reino animal. Vocês vão ver isso em biologia, esquema caça-predador. Você tem muita comida, uma espécie cresce. Muito filho, muita prole, muito. Até que chega um ponto que cresce tanto que aquela comida disponível não é mais suficiente. Aí ela cai. Até que chega um ponto que a comida é suficiente. Aí cresce, cai. Entenderam? Funciona assim. Peraí. Não vai nem dar tempo de ver as cruzadas inteiras. Puta que pariu. Então, uma hora, o crescimento demográfico estabiliza, porque não tem mais jeito de crescer, e não tinha terra suficiente na Europa. Não tinha terra o suficiente para plantar, para suportar esse tanto de boneco que o povo meteu. Nos dois sentidos dessa palavra maravilhosa aí. Então, estava faltando terra na Europa. Estava faltando lugar. Beleza, primeiro ponto. Estava faltando terra para produção de comida. Primeira coisa. Segunda coisa. A pequena nobreza, essa nobreza aqui, tá no outro slide, puta que pariu. Essa nobreza aqui, ó. Essa nobreza aqui, a pequena nobreza, estava querendo conquistar mais terras para si, para chegar na alta nobreza, para subir na camada social da vida. Só que como ela vai conseguir mais terra se não tem terra? Explica. Alguém me explica isso. Além disso, tem nada a ver com terra agora, viu, gente? Além disso, o Papa, 1095, o que já tinha acontecido lá no Império Romano do Oriente? A cisma do Oriente, a criação da Igreja Ortodoxa. E o Papa nunca engoliu isso. Os papas nunca engoliram isso. Sempre quiseram ir lá em Constantinopla e descer a porrada no Império Romano do Oriente até eles virarem católicos do Ocidente de novo. Percebam que isso que eu acabei de falar para vocês é tudo fenômenos que fizeram as cruzadas acontecer. Então a gente tem pouca terra na Europa, não tem produção de comida. Você tem uma nobreza, uma baixa nobreza, que quer virar alta nobreza. Mano, tem terra para esse povo. E você tem o Papa, que queria ir lá para a parte oriental e, comer o povo na porrada. E aí, surgiram as cruzadas. Gente, só mais esse slide, tá? Correndo, porque eu nem almocei ainda, tenho que trabalhar. Peraí. Oi, Edu, você não acha melhor colocar amanhã? Peraí, deixa eu pensar. Porque são quase 2 horas. Aí vai começar Gente, talvez amanhã passe um pouquinho do horário. Tem algum problema pra vocês? É a última aula, né? De boa. Vai de boa. Uns 15 minutinhos a mais. Desculpa, viu, gente? É muita coisa. Não, é legal, a gente deixa. Não, de boa. É porque senão você vai